Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do Mundo 2, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aulinha aqui de Química, a última dessa apostila do primeiro bimestre. A gente termina a primeira apostila hoje, ok? Mais uma aula cheia de informação, cheia de coisas novas. E a primeira coisa que a gente precisa é que vocês estejam em dia com a distribuição eletrônica em camadas. Na aula passada, vocês precisam saber legalzinho aquilo lá. A gente vai revisar aquilo na videoconferência da terça-feira às 11 da manhã. A gente vai dar uma revisada boa para vocês aprenderem, tá? Para vocês poderem fazer certinho e assim vocês poderem entender o que acontece aqui nessa aula de hoje. Hoje a gente começa a falar sobre a tabela periódica. Antes da tabela periódica atual, a gente vai falar um pouco sobre a primeira tabela periódica consistente que foi inventada, que foi a tabela de Mendeleev-Meyer. Mendeleev-Meyer não é uma pessoa, são duas pessoas. Um deles é o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Em 1869, ele apresentou a sua proposta de organização dos elementos químicos. Como era essa proposta? Como ele organizava esses elementos? Ele organizava horizontalmente por número de massa. Sabe o número de massa? Aquele númerozinho que vai acima do símbolo do lado esquerdo, que ele é igual ao número de prótons mais nêutrons. Então, o Mendeleev ele organizava por ordem crescente de número de massa horizontalmente, mas também verticalmente elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, o número de massa ia aumentando de lá para cá, certo? Eu colocava um número aqui, um elemento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e ia aumentando. Só que aí acabava a linha, ele vinha para de baixo. E aí, o número de baixo ele tinha características parecidas com o que estava acima dele. Ele conseguiu organizar dessa forma. E assim, ele conseguiu não só organizar os elementos, como ele também conseguiu prever características de outros elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele, pela posição, ele pensou assim: quando for descoberto um elemento com um número atômico, um número de massa tal, esse elemento vai ficar em tal posição da tabela, então ele vai ter características parecidas com esses que estão nessa coluna. E isso realmente deu certo em vários casos, tá? Então, com base nessas propriedades, ele conseguiu fazer essa tabela periódica dele, que não é a atual que a gente tem. Ao mesmo tempo, só que de forma independente, ou seja, longe dele, tanto o Mendeleev trabalhava na Rússia e o Julius Otto Meyer trabalhava na Alemanha, ele organizou os elementos também de uma forma parecida, mas não de acordo com o número atômico, e sim com as suas propriedades físico-químicas. Então, logo depois, a proposta do Meyer foi um ano antes, em 1868. Aí a Sociedade Internacional de Química, eles uniram as propostas do Mendeleev com a proposta de Meyer e gerou a tabela de Mendeleev-Meyer. Tá? Foi a primeira tabela periódica de verdade que juntava as duas. Eu não vou mostrar para vocês um modelo da tabela de Mendeleev-Meyer. Eu vou mostrar para vocês um modelo de cada uma das tabelas. Ó. A tabela original do Mendeleev. Está vendo aqui? Ele começa ali pelo hidrogênio. Aí o número atômico vai aumentando da esquerda para a direita. Aí começou aí no lítio, berílio, bório, carbono. Quando chega no Fzinho, no flúor, ali na coluna 7, ele não continuou na coluna 8, ele passou para baixo. Aí ele tem o Na, que é o sódio. O sódio, o Mendeleev já disse que ele tinha características parecidas com o hidrogênio e o lítio, que estão na mesma coluna. Da mesma forma, o magnésio, que está na coluna 2 ali, ele tinha características físico-químicas parecidas com o berílio, que está acima dele. Então, dessa forma, ele conseguiu organizar horizontalmente em número atômico e verticalmente de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Aí você vê ali na coluna 3, por exemplo, a terceira janelinha ali que está em branco, embaixo do alumínio.
tá? Você tem o boro, você tem o alumínio, e embaixo tem uma janelinha em branco. É aquilo que eu falei para vocês. Esse elemento não havia sido descoberto, mas ele conseguiu prever que um elemento que fosse descoberto, que tivesse número atômico maior do que o cálcio e menor do que o titânio, ele estaria localizado ali e ele teria as características físico-químicas parecidas com o boro e com o alumínio. E isso realmente se comprovou, tá? Então essa tabela era capaz de provar, de fazer esse tipo de previsão. E nós temos a tabela também do Meyer, que é de um ano antes, que era mais de acordo com características físico-químicas. Juntando as características das duas tabelas, foi criada a primeira tabela periódica, que não é a atual. A tabela periódica atual, nós vamos falar dela agora, porque ela dependeu muito de uma contribuição de um químico inglês chamado, na verdade, um físico inglês chamado Henry Moseley. O Henry Moseley, ele descobriu algumas inconsistências nessas tabelas aí do Mendeleev e do Meyer, e ele notou que essas inconsistências eram por quê? Porque as propriedades dos elementos não estavam relacionadas à massa deles, e sim ao número de prótons no núcleo do átomo. Então, não era o número de massa que era importante, era o número atômico, tá? Então, aí não foi o Moseley que resolveu isso, foi mais uma vez um congresso de cientistas, a sociedade de cientistas concluíram que os elementos químicos deveriam ser organizados não de acordo com o número de massa, e sim de acordo com o número atômico. O número atômico, vocês já sabem, a gente já aprendeu isso na aula passada, é igual à quantidade de prótons no núcleo, tá? Então, as propriedades dos elementos estão diretamente relacionadas ao número de prótons no núcleo do átomo, e não prótons mais nêutrons, como é o número de massa, tá? É o número atômico, o número de prótons. E assim foi criada, então, a tabela periódica atual, baseada, organizada horizontalmente de acordo com o número de prótons no núcleo, e verticalmente também de acordo com as propriedades físico-químicas que a gente vai ver umas coisas importantes aí. Então, essa é a tabela periódica atual. Você pode ver que ela começa na esquerda no hidrogênio, que tem o número atômico 1, vai lá para o outro lado, para o hélio, com o número 2, volta para o lítio 3, o berílio 4, 5. Tá vendo? O número vai aumentando, o número vai subindo na horizontal. E na vertical, todos esses elementos eles têm características em comum com aqueles que estão na mesma coluna. Então, a tabela periódica ela é organizada em duas frontes, duas frentes. Na horizontal, de acordo com o número atômico, e na vertical, de acordo com suas características físico-químicas, sendo que uma delas a gente vai ver que tem muito a ver com a distribuição eletrônica em camadas. Então, essa aí é o modelo da tabela periódica atual. A tabela periódica atual ela pode ser dividida em grupos e períodos. Os períodos são as linhas da tabela periódica. Então, cada linha a gente chama de período. E o que esses elementos têm em comum? Primeiro, um é que o elemento da direita tem um número atômico maior do que o da esquerda. Então, é sempre crescente em relação ao número atômico. E a outra coisa que eles têm em comum é todos os elementos que estão na mesma linha ou no mesmo período, eles têm em comum o mesmo número de camadas de elétrons. Sabe lá quando a gente fez na distribuição eletrônica, que eu peço para vocês colocarem no finalzinho, quantas camadas tem? Você consegue ver isso na tabela periódica. Quantas camadas tem cada um deles? Tá? Você sabendo quantas camadas tem, você já sabe em que linha da tabela periódica ele vai estar. Então, na primeira linha, uma camada de elétrons. Segunda linha, duas camadas, tem a camada K e L. Terceira linha, três camadas K, L e M. Tá? Então, aquela distribuição eletrônica em camadas, você consegue saber em qual linha está o elemento na tabela periódica. E os grupos? Os grupos são as colunas da tabela periódica. E o que os elementos de cada grupo têm em comum?
várias características, mas principalmente os elementos da mesma coluna, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Ou seja, outra informação que a gente consegue lá na distribuição eletrônica em camadas. Agora, veja bem, se você sabe, você faz a distribuição eletrônica em camadas de um elemento, faz corretamente, você vê quantas linhas, quantas camadas tem naquele elemento. Você já sabe em qual linha ele vai estar. E quantos elétrons tem na camada de valência. Tantos você já sabe em qual coluna ele vai estar. Viu? A importância da distribuição eletrônica em camadas. Pela distribuição eletrônica, você sabe exatamente onde colocar o elemento na tabela periódica. Você consegue organizar a tabela periódica com base nisso, certo? Então, grupos, que são as linhas, remetem ao número de camadas de elétrons. Períodos, que são as colunas, remetem ao número de elétrons na camada de valência. Olha que legal. A gente vai ver numa coluna ali na próxima. Os nomes dos grupos. A gente tem o grupo 1, que são os metais alcalinos. O grupo 2 são os metais alcalino-terrosos, tá? São as colunas. O grupo 13 é o grupo do boro. O grupo 14 é o grupo do carbono. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. O grupo 16 é o grupo dos calcogênios. O grupo 17 é o dos halogênios. E o grupo 18 são os gases nobres. Ah, professor, mas pulou do 2 para o 13. Cadê o 3, o 4? A gente já vai ver. Está certo isso aqui. Realmente pula do 2 para o 13 e a gente já vai ver onde estão esses outros, tá? Vamos lá, então. Vamos ver isso na tabela periódica, os grupos e períodos. Olha aqui que beleza. Vamos falar primeiro, então, sobre os períodos. Os períodos, você já sabe, são as linhas, tá? Então, como a gente tem a linha 1 ali, é um período que tem 2 elementos apenas. O primeiro aqui, do lado esquerdo, está em branquinho, e o último lá, do outro lado, que está em verde, tá? Eles estão bem separados, mas eles estão na mesma linha. Então, eles são o mesmo período. E o que a gente sabe, então, sobre eles? Os 2 elementos têm apenas uma camada de elétrons na distribuição eletrônica. Ali, no período 2, começa do lado esquerdo e vai até o 3A ali. O 3A, que a gente pode chamar de 13 também. 1A, 1, 2, depois 13, 14, 15, tá? Esses da segunda linha, eles têm 2 camadas de elétrons. O da terceira linha, o período 3, eles têm 3 camadas de elétrons. E assim por diante até o 7. Você está vendo ali que são 7 períodos, porque a gente sabe que são 7 camadas de elétrons no máximo. K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas. Não temos uma 8ª linha, tá? Então, são apenas 7. E os grupos, ou famílias, são as colunas. A gente tem o grupo 1, ali do lado esquerdo, tá? O que eles têm em comum? Todos eles têm um elétron na camada de valência. Aí a gente tem o grupo 2. O que eles têm em comum? Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Aí a gente entra naquela parte amarelinha, não conta, você pula para onde está o 3A ali do outro lado, que é o grupo 13, tá? Atenção para isso, eu vou explicar mais para frente por que acontece, mas você pula, tá vendo essa parte, aquela parte mais baixa ali do meio, aquela parte que tem um buraco, um patamar mais baixo, aquela ali você não conta, você pula do 2 lá para o 13, tá? Então ali você tem na coluna do 13 ali, elementos que têm 3 elétrons na camada de valência e assim por diante até a última coluna, que contém elementos com 8 elétrons na camada de valência. Então, se você pega um elemento, por exemplo, que ele tem 4 camadas, você faz a distribuição eletrônica de um elemento, você descobre que ele tem 4 camadas de elétrons e 5 elétrons na camada de valência. Onde esse elemento vai estar na tabela periódica? Se ele tem 4 camadas, ele vai estar na 4ª linha, no período 4, certo? E se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai estar na 5ª coluna, lá onde tem o 5A. Por quê? Para você contar 5, você só vai contar as 2 primeiras, depois você vai pular aquela parte do meio mais baixa ali e vai lá. Então você vai contar 1, 2, pula aquele monte, 3, 4, 5. Você vai naquela coluninha laranja na família do nitrogênio, tá?
Então, dessa forma, você localiza os elementos na tabela periódica apenas fazendo a distribuição eletrônica em camadas. Ou você pode também fazer o contrário. Quando você faz a distribuição eletrônica em camadas, você pode ir lá na tabela periódica e olhar. Por quê? Você fez a distribuição, você viu que ele tem tantas linhas e tantas colunas. Vai na tabela periódica e olha se ele está naquele lugar, então, que você acha que ele vai estar. Se ele tiver, é porque está certo a sua distribuição. Se não estiver, é porque está errado. Tá? Então serve tanto para você achar o elemento na tabela periódica, como para você confirmar a sua distribuição. É complicadinho, eu sei, a gente vai falar mais disso na terça-feira, mas e depois, voltando às aulas presenciais, se precisar, a gente volta aqui também, tá? Porque é importante vocês saberem realmente. Eu não vou deixar vocês sem saber isso perfeitamente, ok? Vamos falar então dos elementos representativos e de transição. É aquilo que eu estava falando ali, explicando para vocês por que pula aquela parte ali do meio. Então a gente tem o que a gente chama de elementos representativos, são as colunas que a gente conta, a primeira, a segunda e as 6 últimas. Tá? Esses são os representativos, os que estão em roxo, rosa, sei lá que cor que é essa aí. Tá? E no meio a gente tem os de transição. Esses a gente não conta as colunas, não conta na hora de contar. Ah, é a 6ª coluna, então a gente vai contar 1, 2, aí não conta a amarela, a gente só vai contar as rosas ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Os de transição, não. E tem os de transição interna, que são aqueles lá de baixo, que são considerados também de transição, mesmo se ele ficar abaixo de uma coluna de elemento representativo. Ele não conta como elemento representativo. Eles são elementos de transição, ok? Transição interna, certo? Qual que é a diferença entre eles? O que eles têm de característica? A gente só vai levar em conta, como eu falei, os elementos do grupo representativo. Os de transição, eles não contam porque eles possuem algumas particularidades nas características deles, especialmente na distribuição eletrônica em camadas. Alguns deles não obedecem todas aquelas regras da distribuição eletrônica em camadas que a gente conhece, pode ter alguma diferença ou outra ali. Então, eles não são elementos com características fixas, eles são um pouco variáveis e para você saber, você precisa estudar aquele elemento em si. Então, as regras que valem para os representativos não valem totalmente para os de transição, tá? Então, quando a gente for fazer distribuição eletrônica em camadas, e quando eu der exercícios para vocês e der em prova, a gente só vai fazer sobre os representativos. Os de transição não vão entrar, porque eles são diferentes, tá? Vai confundir demais. Então, a gente só vai fazer distribuição eletrônica para os elementos representativos, ou seja, primeira coluna, segunda coluna e as 6 últimas colunas. Tá? Os elementos de transição são fáceis de identificar. São os elementos da parte mais baixa da tabela periódica, que inicia na 3ª coluna e se estende por 10 colunas. São fáceis de identificar, então, de transição. A parte amarela da tabela, que está mais baixinha ali. E a verde também é transição interna, tá? Você identifica facilmente. Os representativos, então, são os outros, das 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas. Então, você conta 1, 2, pula aquela parte baixa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 8 colunas da tabela periódica que contém os elementos representativos. E as colunas têm 1 elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência, aí pula aquele monte, depois 3 na camada de valência, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Os lantanoides e actinoides fazem parte dos elementos de transição. O que são os lantanoides e actinoides? São os elementos de transição interna, aqueles que ficam lá embaixo, separados da tabela periódica, tá? Aqui, em verde ali, a primeira linha são os lantanoides, a segunda linha são os actinoides, e eles fazem parte dos elementos de transição, correto? Então, já estamos de acordo com relação a isso aqui também. Vamos fazer mais uma divisãozinha aqui na nossa tabela periódica. Metais, não metais e gases nobres. Fácil também de perceber. Olha aqui, ó. Na tabela periódica temos em amarelo os metais. Tudo que está em amarelo é metal. Os verdinhos são não metais.
E os azuis, aqueles só da coluna 8 do grupo 8, são os gases nobres, certo? E a gente tem lá do lado esquerdo, lá no alto, o hidrogênio. O hidrogênio, nessa tabela aqui, está sendo considerado como um não metal, mas existem químicos que consideram o hidrogênio como um elemento à parte, não fazendo parte de nenhum dos três grupos, nem dos metais, nem dos não metais e nem dos gases nobres. Na verdade, o hidrogênio não é um gás nobre e não é um metal. Então, ou ele pode ser considerado nem nada disso, ou ele pode ser considerado um não metal, tá? Então, só que metal e gás nobre não é. Ele pode ser um não metal, alguns consideram que sim. E em algumas tabelas vocês vão ver também os semimetais, tá? Que são, aqui nessa tabela, a gente está considerando os semimetais como não metais, mas em algumas tabelas vocês vão ver uma outra divisão chamada de semimetais. Mas vamos ficar só no simples. Metais, não metais e gases nobres. Amarelinho, metais, verdinhos, não metais e os azuis, gases nobres, tá? Os metais, então, são a maioria dos elementos. À esquerda, na tabela periódica, como a gente viu ali atrás. Eles têm boa condutividade elétrica, ou seja, eles conduzem eletricidade. Eles têm boa condutividade térmica, ou seja, eles conduzem calor. E um brilho característico. Você sabe, você conhece um metal, você sabe que o metal brilha, tá? Então, todos os metais têm essas três características: boa condutividade elétrica, boa condutividade térmica e brilho, certo? Os não metais são substâncias de aparência opaca, ou seja, eles não têm esse brilho. É exatamente o contrário, eles têm aparência opaca, não brilham, baixa condutividade elétrica, ou seja, conduzem mal a eletricidade, e baixa condutividade térmica, ou seja, conduzem mal o calor. Então, são o oposto dos metais. E os gases nobres, eles estão isolados na natureza, eles não realizam ligações químicas com outros elementos químicos. Por quê? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de ligações químicas, a gente vai ver por que os gases nobres não fazem ligações com outros elementos. Isso também tem muito a ver com a nossa distribuição eletrônica em camadas. Tem tudo a ver com isso, tá? Então, como eu falei para vocês já desde a aula passada, a distribuição eletrônica em camadas é a base para tudo isso que a gente está vendo aqui. É extremamente importante vocês saberem a distribuição eletrônica em camadas. Então, treinem em casa. Recebi contato de aluna ontem, domingo à noite, para tirar dúvida. É bom, treinem, tá? Participem na terça-feira da videoconferência, porque vai ser importante. Eu vou corrigir, eu vou revisar, tá? Para vocês pegarem certinho a nossa distribuição eletrônica em camadas. É muito importante vocês saberem, ok? Porque muita coisa daqui para frente vai depender disso. Aí a gente voltando ali então nos gases nobres, como o hidrogênio, eu falei, possui características diferentes dos outros elementos. Então alguns autores incluem os não metais, outros não incluem hidrogênio em nenhum grupo, tá? Mas isso não é tão importante, ok? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou pedir nas atividades para vocês as páginas 51 e 52. Divirtam-se. Mais uma vez, não deixem de treinar a distribuição eletrônica em camadas. Façam de todos, se possível. De todos, só que não dos elementos de transição, todos os elementos representativos. Como você faz? Pega o número atômico, o número atômico é igual ao número de elétrons, você vai pegar e vai distribuir aqueles elétrons ali. Faça uma distribuição, você vai ver que não é tão difícil assim. Depende de treino, um pouco de raciocínio, um pouco de conhecimento e muito treino. Você consegue. Certo? Boa semana, então. Até terça-feira, às 11 da manhã. Se cuidem e até a próxima.